Gente, eu queria vir falar aqui sobre o que está acontecendo com os homens e com as mulheres cristãs nos últimos dias, porque está acontecendo um movimento muito estranho, não sei se vocês vão concordar comigo. Não sei se vocês têm acompanhado todos os movimentos que têm surgido em defesa da masculinidade, da feminilidade bíblica. Não sei se vocês viram o que aconteceu com a Jordano na última semana, mas que é algo muito ligado a isso também. Mas eu acho que deu para perceber, se você é do meio gospel, se você consome conteúdo de internet gospel, você percebeu que a gente tem essa nova tendência, uma onda mesmo de conteúdo sobre isso e um grande enfoque no tema principalmente da masculinidade nos últimos tempos. Então a igreja começou, principalmente as mulheres, a se levantarem e acusarem os homens de não serem masculinos, de não tomarem o papel de homem nas suas igrejas. Porque muitas igrejas têm muitas meninas solteiras, muitos meninos solteiros, e aí começa essa onda de falar que os homens não tomam atitude, que os homens são parados e tudo mais, e eu confesso que eu já fui uma dessas pessoas. Mas, nos últimos tempos eu tenho sido levada a pensar sobre isso, e eu vejo, gente, que a gente começou a dar um enfoque de que aprender masculinidade é mais importante do que aprender a ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser alguém que conhece a Deus. Então, que se dedica à leitura da palavra, não que se dedica a um curso, ou a um retiro, ou a uma escalada relacionada à masculinidade. Não é isso que vai fazer de um homem de Deus e um homem que cumpre com os seus papéis. Da mesma forma, não é ser uma mulher que fica em casa, que serve somente ao marido, que não tem nenhuma outra função além de servir o seu marido. Não é isso que é ser uma mulher feminina. Eu falo isso porque surgiu esse estereótipo de que se um homem não consegue te sustentar, ou se você não quer ser sustentada por um homem, então você não é uma mulher feminina e o seu homem não é um homem masculino, porque ele não consegue dar conta do recado que é você. E isso é extremamente absurdo, né? Isso é extremamente contra o que a Bíblia fala, né? A Bíblia traz mulheres que tinham diversas funções. Traz mulheres que trabalhavam em casa, traz mulheres que trabalhavam fora de casa, que tinham funções de governo. Traz isso dessa forma. A gente tem mulheres de vários tipos, e homens de vários tipos na palavra, que serviram a Deus com as suas ações, com as suas escolhas. Mas a gente não tem obedecido a isso e acreditado nisso na prática. A gente tem colocado padrões de como relacionamentos devem ser, de como homens devem ser, de como mulheres devem ser, e tem falado que isso é um padrão de masculinidade ou feminilidade bíblica, e tem ensinado isso com muito mais dedicação do que a gente se dedica ao ensinamento da Bíblia, ao aprendizado da Bíblia. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu poderia falar muito mais aqui, mas, enfim, começo de discussão aqui, né? O cara que ela dizia ser feio virou a paixão dela depois que enriqueceu. Sabe aquela história clássica que a gente sempre ouve, mas que na prática acontece mais do que a gente imagina? Aquele cara que ela dizia ser feio, sem futuro, sem graça, de repente virou o centro da atenção depois que enriqueceu. Conseguiu estabilidade, começou a ter sucesso na vida. E a mesma Juliette que o ignorou, que riu dele, que até deu conselho para ele se conformar com a vida, agora está tentando voltar. Essa é a dura realidade que muitos homens enfrentam, e a maioria das Juliettes não admite. No começo, ele era só mais um cara normal, com sonhos, mas sem grana, sem status, sem carro do ano. Ele era engraçado, fiel, carinhoso, mas nada disso importava. Ela queria diversão, queria alguém que impressionasse, alguém que parecesse que já tinha tudo resolvido. E ele, inocente, acreditava que se fosse verdadeiro, se mostrasse valor, eventualmente seria reconhecido. Mas a vida ensinou que o mundo não funciona assim. Enquanto ele batalhava, rala e se dedicava para crescer, ela continuava olhando para os outros, escolhendo pelo que aparecia na superfície. Era o padrão, ignorar quem realmente importava só para valorizar quem chamava mais atenção ou tinha status imediato. E o pior é que o cara nem fazia nada errado. Ele era correto, honesto, sincero, mas ainda assim foi descartado. O tempo passou, ele persistiu, continuou trabalhando, estudou mais, cresceu, conseguiu conquistar coisas que antes pareciam impossíveis. E nesse momento, a Juliette que um dia o rejeitou percebeu. De repente, o mesmo cara que ela chamava de feio, sem futuro, virou interessante. Ganhou atenção, olhares, elogios. E não é só o olhar, é aquela paixão que antes ela fingia não sentir,
que agora acende do nada. O mais doloroso para ele foi perceber que enquanto ela ignorava, ele não era valorizado pelo que era, mas só pelo que poderia se tornar. Nosso mundo tá perdido mesmo, né? Parece que nem tem mais homem no mundo e os que tem já estão em um relacionamento, já estão casados. E esse povo que nem superou a ex ainda, que dificuldade. Bom, mas né, enfim, eu gosto da minha vida de solteira, gosto da minha rotina, não quero ninguém pra vir me atrapalhar não, atrapalhar minha independência, minha liberdade, tá bom assim. Mas seria legal também, né, se eu tivesse alguém, mas parece que as pessoas estão todas problemáticas, cheias de problema, de trauma. Mas também, deixa, eu continuo sozinha, fico bem, se tiver que ficar sozinha também, nem queria casar mesmo. Mas sei lá, né, gente, será que vai aparecer alguém legal no meu caminho? A mesma Juliette que não acreditou no potencial dele, agora quer estar perto, quer chamar a atenção, quer sentir orgulho de ter um cara de sucesso do lado. E o que ele aprende nesse processo? Que nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre conveniência. Muitos homens passam por isso e só percebem tarde demais. Investiram sentimentos, tempo, atenção, carinho, e a Juliette, que poderia ter estado junto, construído uma história, escolhido ficar ao lado, decidiu simplesmente ignorar. Escolheu dar risada do cara trabalhador. Escolheu outros, brincar com quem realmente acreditava nela. É nessa hora que a ficha cai. Ela nunca se importou de verdade. Só se importou com o que ele poderia oferecer no futuro. Agora que ele tem tudo, a ironia é cruel. Ela tenta voltar. Quer ser lembrada, quer chamar atenção, quer mostrar que sempre acreditou nele. Mas o homem que passou por isso aprendeu lições duras na vida. Ele sabe que o amor dela nunca foi amor verdadeiro, que o interesse só apareceu quando ela percebeu que podia perder. E ninguém quer voltar para quem só reconheceu o valor depois que o tesouro já estava no bolso. A vida ensina que caráter e sinceridade valem mais do que status e aparência, mas a maioria das Juliettes ignora isso no momento da escolha. Elas preferem o caminho mais fácil, querem aproveitar o que já está pronto, querem reconhecimento imediato sem paciência para esperar ou apostar em alguém que ainda está crescendo. E o homem inocente que acreditou acaba sendo descartado injustamente. E é exatamente por isso que muitos homens começam a mudar a forma de lidar com relacionamentos. Eles não correm mais atrás, não imploram atenção, não se humilham para provar valor. Eles se afastam, crescem, trabalham e se tornam pessoas de valor. O que se aprende com isso é claro: nunca dependa da aprovação de quem não acredita em você no começo. Nunca se humilhe para ganhar a atenção de alguém que não enxergava seu valor quando você não tinha nada. E nunca tente convencer quem não queria enxergar, porque no fim, quando você cresce, o reconhecimento verdadeiro vem de quem esteve contigo desde o início, e não de quem só voltou depois de perceber a perda. E é doloroso, mas a verdade é que isso acontece o tempo todo. Homens incríveis, honestos, dedicados, são desprezados por quem deveria valorizar eles. E depois, quando se tornam pessoas de sucesso, são cobiçados. A diferença é que nesse momento, eles não precisam provar mais nada para ninguém. Eles aprenderam a se valorizar. E quem perdeu, perdeu de verdade.